Olá, gente querida, gente bonita, a pastora Mônica Terrigno aqui para fazer mais um programa, né? Fazer aquele programa de qualidade e nós temos absoluta certeza que o Gente da Gente tem colaborado para o seu crescimento espiritual. Eu tenho certeza disso, né? E eu gostaria que vocês ficassem conosco até o finalzinho da nossa próxima programação e o programa de hoje também, né? E gostaria que vocês então prestassem atenção porque o nosso personagem de hoje, tá? Não sou eu que revelo, não. É um grande amigo e eu queria que vocês acompanhassem comigo. Quem será o nosso personagem de hoje? Acompanhe comigo. Eu sou um homem de guerra. Eu sou chefe de comandos, tenho submissos, tenho soldados. Existe um grupo de guerreiros em que eu estou à frente. Eu tenho responsabilidades dadas por autoridades reais. Mas do nada, eu percebi que fui atingido pela peste, a lepra. Ela alcançou e é de costume todos que ficam leprosos ir para o leprosário. Está afastado de toda a sociedade, longe da família, e eu fiquei muito louco com isso. Até que me falaram que havia um profeta em tal lugar, um profeta que servia ao Deus verdadeiro. Então eu me preparei para ir lá. Levei presentes e tudo mais. Quando eu cheguei na porta do profeta, ele manda o assistente dele vir me atender. E eu fico muito injuriado. E aí o profeta só mandou o recado, que era para se banhar nos rios, num rio sujo, num rio que não tinha nenhuma glória. Eu me revoltei ainda mais. Saí, ia voltar para casa, até que um soldado meu virou para mim e falou assim: se ele tivesse pedido algo difícil, você não teria atendido? Por que você então não faz isso? Ele ainda mandou me banhar 7 vezes. Aí eu tive que engolir meu orgulho. Fui às águas e nos 7 mergulhos eu fiquei esperando ver o milagre. E no 7º, quando eu me levantei, eu tinha sido curado da lepra. Prazer, eu sou Naamã. Bom, agora, né, não é mais segredo para ninguém. O nosso personagem de hoje é Naamã, um homem de autoridade, conhecido como pastora, porém leproso, não é verdade? Mas esses poréns não conseguiram apagar o brilho desse homem, não, porque hoje a forma como eu quero trazer aqui, tratar dessa palavra com todos vocês, aqui baseado no 2º livro dos Reis, o capítulo 5, é exatamente mostrar para você o seguinte, que este homem, né, quando falamos Naamã, lembramos sempre do homem leproso, mas eu quero trazer e abordar aqui as qualidades desse homem, porque a lepra de Naamã não apagou as suas qualidades, porque ele continuou sendo um grande general, ele continuou sendo um homem de autoridade, ele continuou sendo quem ele era, um chefe, né? Um homem posicionado. E a lepra só estava do lado de fora, porque do lado de dentro havia ali um grande homem com um coração gigantesco. Olha o que diz aqui, esse trechinho, né, de 2º livro dos Reis, capítulo 5, versículo de número 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória, ou seja, livramento à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Ou seja, Naamã tinha 5 qualidades aqui, pessoal, e um defeito. E aí eu paro para observar nessa palavra e vejo que a lepra desse homem não diminuiu e não fez com que ele viesse a perder a sua autoridade. Queridos, preste bastante atenção. Se hoje você focar mais as qualidades das pessoas e até mesmo do seu marido, dos seus filhos, da sua esposa, você vai ter menos
dor de cabeça na sua casa. Porque às vezes grandes traumas, grandes adversidades, grandes problemas, talvez situações adversas têm se levantado porque você tem focado o porém chamado a lepra. Mas você esqueceu. O que você esqueceu? Você esqueceu que ele era um comandante do exército, que ele era grande homem, né? A Bíblia diz, diante do seu Senhor, de muito conceito, um homem, né? Que a Bíblia diz que por ele o Senhor dera vitória ao povo, né? De Deus, e a Bíblia diz que ele era um herói. Olha que coisa interessante, um herói de guerra, daquela guerra ele foi herói. Queridos, quantas qualidades seu marido tem? E às vezes por conta de um probleminha, você está deixando a casa cair. A Bíblia Sagrada diz que com a sabedoria se edifica uma casa. Com a inteligência, essa casa é firmada. Esse homem, ele era um homem de autoridade, ele era um comandante, ele era um homem que tinha ali, né, vamos dizer, uma postura, né, de muita autoridade, de muita reputação e respeito, mas porém a lepra não apagou e não destituiu o cargo dele. Ele continuou sendo esse general, mesmo tendo a lepra. Querido, seu marido vai continuar sendo seu marido, mesmo tendo defeitos, porque defeitos todos nós temos. Dificuldades, todos nós passamos. Pecados, quem não tem, atire a primeira pedra. Ou seja, não deixe que a sua autoridade, não deixe que, né, o seu nome, comandante, general, né, e talvez aquilo que você é e faz hoje, e que você venha perder ali tudo aquilo que você conquistou por conta dessa lepra. Preste bastante atenção, porque Deus tem caminhos de vitórias e bênçãos para todos nós. Quando esse homem, ele se pega naquela enfermidade, naquela doença, e isso naquele tempo era algo muito dificultoso, né? Principalmente para ele como homem. Ou seja, né? Nós paramos para observar o seguinte, que quando focamos aquilo que Deus tem preparado de melhor para nós, a gente começa a perceber que a lepra, ela se torna uma coisa tão mínima, porque você deixa de olhar, né, para os erros, você deixa de olhar para as dificuldades, você deixa de olhar para a enfermidade, e quando você olha para Jesus, autor e consumador da sua fé, você encontra a saída. Mas a saída estava dentro daquele, né, da casa daquele homem, ou seja, daquele ambiente cujo qual aquele homem também habitava. A Bíblia diz que uma jovem menina, foi aquela criada que estava ali próximo de Naamã, deu ali todas as referências e mostrando para ele o caminho das pedras. E foi por ali que aquele homem, ao seguir aquele caminho, ele foi transformado. Ele teve uma vida transformada, ele teve uma vida restaurada. E não será diferente com você que me assiste agora. Nós vamos ao intervalo, nós vamos a um break e daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Bom, de volta ao nosso programa, Gente da Gente. Estamos falando hoje sobre o personagem da Bíblia Sagrada chamado Naamã. É um homem comandante, um homem de autoridade, um homem cheio ali de reputação, mas porém leproso. Mas eu não estou aqui focando a lepra de Naamã hoje não. Eu vim aqui falar para vocês que esse homem, ele era um homem, né, de muitas qualidades e tinha apenas um defeito, que era a sua lepra. Pelo menos aqui acentuado, né, pela palavra de Deus. Era isso, né? E foi isto que a gente pôde observar dentro das Escrituras Sagradas. Mas mais do que isso, eu venho trazer para você que esse homem, né? Ele era um homem que contraiu a lepra, ele foi um homem que contraiu, né, dessa doença, mas era um homem que estava limpo por dentro, talvez sujo por fora, né? Enfermo por fora, mas restaurado por dentro. Olha, eu quero mostrar para vocês as qualidades de um ser humano. Parar de ficar observando os defeitos, né? A postura inadequada, ficar acusando, criticando, condenando. É o famoso ditado, se não puder ajudar, também não atrapalhe não, meus queridos. Então, o que a gente vai observar aqui agora é que esse homem, né, com toda a sua lepra, ele não perdeu
o seu valor. Ele continuou sendo quem ele era. E quem ele era, pastora? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, você que está chegando agora. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo de número 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. A Bíblia Sagrada diz que ele era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. 5 qualidades e um defeito, mas esse defeito, a lepra, não tirou de Naamã a sua autoridade. Ou seja, às vezes você está tão focado no defeito que você está esquecendo de olhar para todas as qualidades dos seus filhos, da sua esposa, e às vezes está tendo problema com isso. Estão tendo dificuldade no casamento. Ah, você engordou, você não faz mais nada dentro de casa. Ah, sua vida agora é ficar na casa da sua mãe. Eu chego em casa, a roupa está aí, ó, jogada, a casa, né, por fazer ali as suas obrigações, toda desarrumada, e a esposa que não foca mais as qualidades no marido. Ou seja, as pessoas estão perdendo foco, estão perdendo o alvo. O nosso alvo é Cristo. Olha só, se você começar a enxergar dessa forma, mas que forma, pastora? A forma de querer humilhar o próximo, de querer julgar o próximo, de querer ficar olhando para a doença, para o pecado, para a enfermidade, ficar focando ali aquilo que a pessoa faz de errado, você vai estar perdendo tempo. Por que não ser, e agir de forma e de uma postura, de uma conduta contrária, diferente? Dizer para essa pessoa que ela pode alcançar o objetivo dela, mudando a sua postura, seu comportamento, a fala, a ética dela. Ou seja, podemos ajudar essas pessoas. Podemos colaborar de forma intensa, mostrando toda a qualidade dessa pessoa. E lembrando que todo ser humano foi formado por Deus, constituído por Deus, também é a sua família, é o seu casamento, é a sua casa. Ou seja, eu trago para você aqui uma palavra de fé, para que você tire os olhos dos erros das pessoas, pare de ficar julgando, porque a Bíblia diz, que como, de alguma forma você vai ficar julgando o teu irmão, se antes olhar para a sua própria vida. Ele pede para você tirar o argueiro dos seus olhos e parar de olhar para os defeitos dos outros e olhar mais para, você mesmo. Enfim, às vezes a gente está aí meio que perdendo tempo com isso. Estamos focados na vida do irmão, estamos esquecendo de olhar para a nossa própria vida. Você tem uma vida pela frente. Você tem uma vida pela frente. Naamã foi curado dessa lepra. Existe cura para você. Existe lugar de renovo para você. Existe lugar de restauração para você. Existe lugar de transformação para você. O Senhor sempre vai colocar pessoas boas no nosso caminho. Uma criada, uma menina, falava com Naamã: ah, se o Senhor conhecesse o Deus a quem eu sirvo. E deu a ele ali o caminho das pedras. Naamã teve que mergulhar num rio poluído, um rio chamado Jordão, por 7 vezes. Talvez ele se sentiu naquele momento meio que constrangido por conta de quem ele era, um homem de autoridade, um comandante, um homem ali que tinha um cargo, um nível elevado. E talvez é o que acontece com a gente. As pessoas não querem sair do pedestal, deixam a prepotência, o orgulho, a altivez, a soberba tomar conta. Irmãos, perca essa soberba. Vamos ouvir a voz do nosso Deus e o Senhor sempre vai usar quem Ele quer. Ele usa desde um animal até uma criança, até os que mamam e até mesmo um adulto ou um ancião para falar conosco. Os seus profetas estão aí, diz a palavra de Deus, E o nosso Deus, Ele está sempre usando os seus profetas, dando voz, dando ordem aos seus profetas, não só aos seus anjos, a teu e a meu respeito. Para quê? Para que a sua vida seja uma vida transformada, uma vida de qualidade. Com Naamã não foi diferente. Ele quebra o orgulho dele, ele então mergulha 7 vezes naquele Jordão, ficou até meio assim, meio que ressabiado. Poxa, o rio de Damasco não são rios com águas melhores, mas seria e teria que ser no Jordão. E ali ele vai, mergulha 7 vezes. E a Bíblia relata que esse homem ele tem uma pele transformada.
A pele deste homem passa a ser uma pele limpa, linda, uma pele resplandecente, uma pele renovada. Assim também o nosso Deus. Ele nos dá a capacidade de encontrar renovo, de encontrar saída, de encontrar lugares ainda melhores e coisas ainda mais satisfatórias para as nossas vidas. Não foi diferente, né, com esse homem também chamado Jefité, que porém, apesar dele ser um homem valente e valoroso, ele era filho de uma prostituta. Todas as vezes que um porém surgir na sua vida, meu irmão, chute esse porém. O homem Naamã, porém leproso. O homem Jefité, porém filho de uma prostituta. Olha, o porém que eu deixo para você aqui é independente de quem você seja ou quem você é. Deus tem sempre um caminho de escape para todos nós. Eu queria chamar agora como seria, tá? O Naamã nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Eu tenho trabalhado no hospital na área de emergência e todos os dias chegam situações problemáticas. Mas teve uma vez que um paciente chegou muito mal e eu fiquei preocupado em saber se a gente ia conseguir dar conta. Até que não encontrei uma saída. Aí o enfermeiro virou para mim e falou assim: por que você não tenta isso? O enfermeiro quer falar para o médico o que ele tem que fazer? Eu não aceitei, não. Mas aí um outro médico chegou para mim e falou assim: camarada, ouve o que ele está falando. Não custa nada. Você já tentou de tudo. E não é que deu certo. Eu fiz o que o enfermeiro falou e conseguimos salvar aquela pessoa. Olha, aquilo me deu uma lição de vida. Orgulho não leva ninguém a nada. Prazer, eu sou o Naamã nos dias de hoje. Bom, é isso aí, né? Assim seria Naamã nos dias atuais. Mas eu quero deixar para vocês aqui uma palavra efeito. Aprenda a focar nas qualidades das pessoas. Aprendam a exaltar as qualidades do seu próximo, porque todo aquele que ficar focando a lepra e sempre a lepra, também será um leproso. Porque tudo que você dá, você recebe. Mas quando você foca nas qualidades das pessoas, você passa a enxergar o melhor na vida delas também. Que Deus te abençoe. Vou ficando por aqui e até a nossa próxima programação. Tchau, tchau.